Nós projetamos este telescópio para ver as primeiras galáxias que se acenderam no universo. E quando vimos o que ele fez, ainda estou tentando entender. Se temos galáxias nas eras das trevas, vamos voltar ao ponto de que elas não deveriam estar lá. Então, o que precisa ser ajustado são os dados. Há algo errado com os dados. Graças ao que o telescópio espacial James Webb viu, agora sabemos que o mundo não é tão antigo quanto pensávamos. A próxima coisa que aprendermos nos fará sentir estúpidos se pensarmos que somos tão inteligentes. As imagens vindas do telescópio dourado que as pessoas construíram são impressionantes. Esses telescópios enormes nos permitem ver de volta no tempo, embora tenham se passado apenas 320 milhões de anos desde o Big Bang. Agora leva muitos bilhões de anos para criar uma galáxia como a Via Láctea, para vê-la por si mesmo. Não há dúvida sobre isso. Agora, o JWST deu aos cientistas mais perguntas do que respostas. Para encontrar essas respostas, eles surgiram com muitas ideias. Algumas pessoas acham que existem estrelas escuras e outras pensam que o universo é muito mais antigo do que pensamos. Venha conosco enquanto olhamos para galáxias antigas que não fazem sentido e as ideias mais recentes que os cientistas propuseram. Será que essas ideias se provarão verdadeiras? Vamos descobrir. Tudo começou em julho de 2022 com a imagem do campo profundo. Na época, o JWST enviou de volta suas imagens infravermelhas mais profundas, que mostraram uma visão incrível do universo distante. Ele também enviou de volta a imagem infravermelha mais nítida e profunda já vista. O primeiro campo profundo de Webb mostra o aglomerado de galáxias SMACS 0723, que está cheio de milhares de galáxias, algumas das quais são os menores objetos infravermelhos já vistos. Esta imagem de campo profundo é uma mistura complicada de fotos tiradas em diferentes bandas ao longo de 12,5 horas de exposição. Por ser tão massivo, o SMACS 0723 funciona como uma lente gravitacional, fazendo com que algumas das galáxias mais distantes pareçam maiores. O aglomerado de galáxias tem um campo gravitacional forte que pode dobrar os raios de luz de galáxias mais distantes atrás dele, assim como uma lupa pode dobrar e distorcer imagens. Uma visão do SMAC S0723 de 4,6 bilhões de anos atrás é mostrada na imagem, que exibe muitas galáxias à frente e atrás do aglomerado. Essas galáxias emitiram luz bilhões de anos atrás, o que nos permite ver algumas das galáxias mais novas que se formaram menos de 1 bilhão de anos após o Big Bang. À medida que o universo crescia, a luz delas se alongava cada vez mais até alcançar as bandas do infravermelho. Os pesquisadores aprenderam muito sobre as massas, idades, histórias e composições dessas galáxias a partir desses novos dados. Esta tecnologia devolve uma grande quantidade de informações sobre cada galáxia. Os números mostram que a luz não atingiu os espelhos do Webb por 13,1 bilhões de anos. Isso significa que esta imagem de campo profundo ajudou os cientistas a encontrar algumas das galáxias mais antigas já descobertas. Encontramos uma estranha galáxia antiga chamada Galáxia de Mazie, que foi nomeada em homenagem à jovem filha do descobridor. Esta galáxia é um olhar profundo para o início do universo. A galáxia de Mazie é um grande avanço no estudo do universo. Embora pareça apenas um ponto laranja brilhante, este ponto aparentemente insignificante no céu é, na verdade, uma das coisas mais antigas do universo. Os cientistas agora descobriram com certeza a idade do universo no ponto em que a galáxia de Mazie aparece. Seus resultados mostram que este ser cósmico se formou quando o universo tinha apenas 390 milhões de anos. Em termos do universo, isso é muito jovem. É uma das 4 galáxias mais antigas que os humanos já viram. Foi nomeada em homenagem à filha de Stephen Finkelstein, que tem 9 anos. Ele falou sobre a importância da descoberta da galáxia de Mazie. Ela existe em um tempo no passado do universo que está tão distante que não podíamos vê-la até que o JWST surgisse. Finkelstein disse que esta era a vasta área inexplorada, onde a ciência ainda não sabia como as galáxias se pareciam ou como se formavam. Antes do lançamento do JWST, esse era o caso. Os dados do telescópio mostraram que a galáxia de Mazie é uma das mais antigas devido à sua importância. Esta incrível galáxia recebeu um nome único que a diferencia das outras descobertas do JWST no espaço, que geralmente tem nomes mais oficiais como CTIL-19, C2782 e CRS 746. Isso coloca a jovem Mazie no mesmo grupo de cientistas famosos como Fritz Zwicky, Edward Jean-Marie Stephan e Carl Keenan Seifert, que também tiveram galáxias nomeadas em sua homenagem. Mazie, por outro lado, é especial porque ela recebeu essa homenagem aos 9 anos de idade. Stephen Finkelstein encontrou esta galáxia nos dados do JWST, no 9º aniversário de sua filha.
Ele brincou que ela foi chamada de Galáxia de Maisy, porque ele sempre quis que uma galáxia fosse nomeada em homenagem a ela. Quando chegou a hora de compartilhar os resultados, o nome pegou e a galáxia ficou conhecida como Galáxia de Maisy. A partir de então, Maisy está encantada por ter seu nome ligado a uma galáxia tão importante no universo. Mas como os cientistas descobrem a idade de uma estrela, é mais difícil descobrir a idade das galáxias no início do universo do que provar uma data de nascimento. Utiliza-se um número chamado desvio para o vermelho para determinar quão distante uma galáxia está, quanto tempo sua luz tem viajado para nos alcançar e, como resultado, em que era cósmica estamos quando a vemos. Ondas de luz de diferentes comprimentos são chamadas de bandas. Por exemplo, a luz azul tem comprimentos de onda curtos e frequências altas, enquanto a luz vermelha tem comprimentos de onda longos e frequências baixas. Quando a luz vem de uma fonte distante, como uma estrela primitiva, essa fonte se afasta de nós. À medida que o universo se expande, há menos energia na luz da fonte, então as bandas se alongam e mudam de frequência. Para simplificar, a luz azul com alta frequência e comprimento de onda curto se transforma ao longo do tempo em luz vermelha, com baixa frequência e comprimento de onda longo. O nome desvio para o vermelho vem do fato de que essa mudança move a luz em direção à parte vermelha do espectro eletromagnético. Às vezes, chega até ao nível da luz infravermelha, que as pessoas não conseguem ver. Há mais desvio para o vermelho da luz quando ela está se movendo pelo espaço por um tempo mais longo. A luz de galáxias antigas, como a de Maisy, viajou por cerca de 10 bilhões de anos antes de chegar aos espelhos do JWST. Então, a luz que saiu da galáxia de Maisy estava na parte visível do espectro eletromagnético. Quando chega à câmera espacial, ela se moveu para a parte infravermelha. É por isso que o JWST é uma maneira tão excelente de estudar coisas que existiam no início do mundo. A luz infravermelha de comprimento de onda longo é muito fácil para esta câmera espacial captar. Na verdade, teria sido muito difícil encontrar galáxias como a de Maisy antes do JWST. Embora o telescópio espacial Hubble fosse excelente, ele não era grande o suficiente nem capaz de cobrir cores vermelhas suficientes para ver galáxias que estavam tão distantes e tinham um desvio para o vermelho tão alto. No início, os cientistas pensaram que a galáxia de Maisy tinha cerca de 11,8 bilhões de anos, com base no quão brilhantes eram as imagens e em alguns filtros de frequência ampla. Para obter uma idade mais precisa, eles observaram as linhas espectrais feitas por elementos químicos em certos comprimentos de onda com o espectrógrafo de infravermelho próximo do JWST. Descobriu-se que a galáxia de Maisy tinha um desvio para o vermelho de 11,4. Não é tão antiga quanto pensávamos inicialmente. Na verdade, é ainda dezenas de milhões de anos mais jovem. É muito antiga. O JWST tirou a foto apenas 390 milhões de anos após o Big Bang. A galáxia de Maisy é única e não se parece em nada com as galáxias que vemos hoje. Ela seria diferente de galáxias como a Via Láctea porque é muito menor. As coisas eram mais densas naquela época, então as galáxias estavam mais próximas e se combinavam com mais frequência. Além disso, todas as estrelas eram muito jovens porque o universo tinha apenas 400 milhões de anos. Isso tornava as galáxias mais brilhantes e mais azuis do que são agora. No momento em que estamos olhando para ela, a galáxia de Maisy se destaca porque está ocupada criando novas estrelas azuis. Esta fase é conhecida como Starburst pelos astrônomos. Embora a galáxia de Maisy esteja muito avermelhada, na verdade é mais azul do que eu pensava que seria, porque suas estrelas são jovens, brilhantes e azuis. Há muitas estrelas em forma de bola azul. Isso também mostra que a galáxia de Maisy tem menos elementos pesados, com hidrogênio e hélio compondo a maior parte dela. É surpreendentemente mais brilhante do que as pessoas pensavam que as galáxias primitivas seriam. Este é um padrão que o JWST tem observado com outras galáxias primitivas que viu. A descoberta sugere que as estrelas podem ter se formado mais rapidamente e de forma mais eficiente nas galáxias primitivas do que se pensava anteriormente. Isso teria feito as estrelas brilharem mais e serem mais fáceis de ver. Finkelstein quer usar o dispositivo de infravermelho médio do WST para aprender mais sobre a galáxia de Maisy. Isso mostrará mais sobre sua composição de elementos pesados e se possui grãos de poeira cósmica. É fácil ver que a galáxia de Maisy é uma galáxia do universo primitivo porque é brilhante. É fácil estudar e medir coisas sobre ela, como sua massa, forma e conteúdo de elementos pesados. É uma das muitas galáxias que nos ajudam a entender o que aconteceu no início do mundo. A galáxia de Maisy costumava ser uma das galáxias mais antigas do mundo, mas isso não durou muito. É impossível dizer coisas boas o suficiente sobre o JWST. E em novembro de 2022, apenas alguns meses depois, a NASA encontrou ainda mais galáxias muito antigas. As galáxias mais antigas de todas. Os cientistas dizem que o JWST está nos mostrando um mundo totalmente novo, que contraria o que pensávamos que seria. De muitas maneiras, essas galáxias primitivas são muito diferentes umas das outras. No Astrophysical Journal Letters,
2 artigos de pesquisa foram publicados. Eles foram liderados por Marco Castellano, do Instituto Nacional de Astrofísica em Roma, Itália, e Rohan Naidu, do Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica e MIT em Cambridge, Massachusetts. Esses primeiros resultados vêm do projeto de estudo maior do Webb, que inclui os programas de ciência de liberação antecipada, GLASS e SEARS. Os pesquisadores analisaram as imagens do GLASS JWS por apenas 4 dias e encontraram 2 galáxias muito brilhantes. Essas galáxias foram formadas entre 350 e 450 milhões de anos após o Big Bang. Cada uma tem um desvio para o vermelho de cerca de 10,5 e a outra de 12,5. Apenas alguns dias após o Webb compartilhar seus primeiros dados, os cientistas ficaram surpresos ao encontrar luz estelar das regiões mais distantes do universo. Os cientistas encontraram uma galáxia chamada GLASS Z12, que está muito distante. Acredita-se que ela tenha começado 350 milhões de anos após o Big Bang. A galáxia GN-Z11 detinha o recorde anterior. Ela estava a 400 milhões de anos após o Big Bang e tinha um desvio para o vermelho de 11,1. Os projetos de céu profundo no Hubble e no Observatório Keck foram fundados em 2016. Essas observações são impressionantes e mostram que a astronomia está entrando em uma nova era. Uma das pessoas que escreveu o estudo diz que esses resultados são como encontrar uma cidade perdida durante uma escavação histórica. A luz muito brilhante dessas fontes iniciais dificulta nosso entendimento sobre como as galáxias se formaram. Podemos ter estado errados sobre como o universo começou. Observações como essas levaram os astrônomos a concordar que muitas galáxias no universo primitivo eram muito mais brilhantes do que se pensava. Essa nova informação possibilita que o Webb encontre mais galáxias primitivas em futuras varreduras do céu, muito distante. Os astrônomos ficaram muito interessados nesses resultados, porque é mais fácil ver galáxias brilhantes do que as fracas. O período de tempo do nosso mundo agora foi posto em questão. Parece que essas galáxias começaram a se formar apenas 100 milhões de anos após o Big Bang, o que é muito mais cedo do que qualquer um pensava. A Idade das Trevas, o período no universo primitivo, pode ter terminado muito antes. Se isso for verdade, como exemplo de quão antigo isso é, essas galáxias devem ter se formado quando o universo tinha apenas 1% da idade que tem agora. Isso é um tempo muito curto quando você pensa em quão antigo o universo é agora. 3,8 bilhões de anos. Um dos outros membros da equipe disse que medir as formas dessas galáxias primitivas foi surpreendente, porque contrariava o que a maioria das pessoas pensava sobre como as primeiras galáxias se formaram no universo caótico inicial. Isso porque as formas eram calmas e ordenadas, não espalhadas ou bagunçadas. Essa descoberta foi possibilitada pelas imagens infravermelhas mais claras do Webb. Os astrônomos viram que essas galáxias são diferentes da Via Láctea e de outras grandes galáxias que vemos hoje, assim como fizeram com a galáxia de Mazy. Mas há também outro enigma. Os cientistas não têm certeza de por que as 2 galáxias que essas equipes encontraram emitem tanta luz. Eles estão considerando 2 possibilidades. Elas poderiam ser muito massivas e ter muitas estrelas de baixa massa, como as galáxias posteriores, ou poderiam ser muito menos massivas e ter menos, mas estrelas muito brilhantes chamadas estrelas de população 3. Essas estrelas seriam as primeiras estrelas do universo. Elas estariam queimando a temperaturas muito altas a partir de hidrogênio e hélio puros, criando elementos mais pesados antes que as estrelas usem fusão nuclear para fazer elementos mais pesados mais tarde. Não conseguimos encontrar esse tipo de estrelas primordiais, brilhantes, em qualquer lugar no universo próximo. Isso significa que elas não existem mais, e a luz que vemos delas tem bilhões de anos, o que as torna únicas. A fonte que está mais distante parece muito compacta, e as cores mostram que ela tem uma população de estrelas que são principalmente livres de elementos pesados. Pode até ter estrelas da população 3. Mas as bandas do Webb são as únicas que podem nos dar respostas sólidas. As cores infravermelhas dessas 2 galáxias são usadas para medir quão distantes elas estão no futuro. Mais medições de espectroscopia mostrarão como a luz se curva à medida que o universo se expande. Essas medições elas serão confirmadas por outras medidas feitas no espaço. Enquanto esperamos por essas leituras, o JWST encontrou coisas ainda mais interessantes, como estrelas escuras. Há coisas mais incríveis que o JWST encontra todos os dias, além de apenas galáxias antigas. Os cientistas estão chocados com as coisas estranhas que estão encontrando com esta ferramenta. Em agosto de 2023, uma dessas descobertas ocorreu. Os cientistas acham que encontraram algo chamado estrelas escuras. Durante este tempo, os cientistas nem sabem ao certo se as estrelas escuras existem. A ideia foi proposta pela primeira vez em 2007. Em contraste com as estrelas normais, as estrelas escuras obtêm sua energia da matéria escura, destruindo-se.
A matéria escura é uma substância invisível que compõe 85% da matéria no universo. Embora mais pesquisas precisem ser feitas sobre essas possíveis estrelas escuras, elas podem mudar a forma como pensamos sobre a formação das estrelas no início do universo. Embora sejam chamadas de estrelas escuras, elas não são exatamente o oposto das grandes bolas de plasma que conhecemos. É interessante pensar que as estrelas escuras poderiam ter emitido 1 bilhão de vezes mais luz do que o Sol e sido 1 milhão de vezes mais pesadas, embora nunca tenham sido vistas com certeza. Modelos de computador mostram que elas podem ter se formado logo após o Big Bang, a partir de nuvens de hidrogênio e hélio puros, caindo dentro de protogaláxias que estavam cheias de matéria escura. Pesquisadores escreveram nos anais da Academia Nacional de Ciências dos Israel que pelo menos 3 objetos distantes que o JWST havia erroneamente chamado de galáxias poderiam, na verdade, ser estrelas escuras gigantes, únicas. Esta pesquisa, que foi realizada pelo JWST e também é conhecida como JADES, analisou essas galáxias. GSZ-13, GSZ-12 e GSZ-11 foram os objetos em questão. Se a descoberta for comprovada, será um grande acontecimento. O coautor do estudo diz que, no momento, não se pode provar com certeza que essas coisas são estrelas escuras, mas elas têm características que são semelhantes tanto a estrelas escuras quanto a galáxias que abrigam estrelas alimentadas por fusão. Com mais tempo de observação sendo o mais importante, a tecnologia do JWST pode ser capaz de esclarecer essa dúvida. Outro coautor espera que uma dessas estrelas escuras seja encontrada durante a vida útil do JWST. Existem 2 maneiras possíveis de como as primeiras estrelas do universo surgiram. A maioria das pessoas pensa que essas estrelas primitivas obtiveram sua energia da fusão nuclear, assim como as estrelas fazem hoje. Mas, além do hélio, elas teriam quase nenhum elemento pesado, porque esses elementos ainda não haviam se formado no universo primitivo. Essas são as mesmas estrelas da população 3 de que falamos antes. Mas há uma ideia diferente e mais interessante. Em 2008, a pesquisadora Fries e seus colegas de trabalho tiveram uma ideia interessante. Eles pensaram que a matéria escura poderia ter dado poder às primeiras estrelas do universo. A composição dessa substância misteriosa, que só reage através da gravidade, ainda é em grande parte um mistério. No universo primitivo, estrelas escuras podem ter se formado a partir de nuvens de hélio e hidrogênio que estavam caindo após o Big Bang. Muitas ideias dizem que as partículas de matéria escura são especiais porque também são suas próprias antipartículas. Todas as antipartículas têm a mesma massa, mas suas qualidades elétricas ou magnéticas são opostas às da partícula em que se baseiam. Pegue o pósitron como exemplo do oposto de um elétron. Ele pesa o mesmo que um elétron, mas tem uma carga que é o oposto da de um elétron. Quando esses dois se encontram, eles se destroem mutuamente. Se as partículas de matéria escura são suas próprias antipartículas, então quando elas se chocam, elas se destruirão. Também causaria a decomposição das partículas quando elas se chocassem nessas nuvens em queda. Isso pode ter desencadeado uma cadeia de interações de partículas que levou à criação de fótons, pares de elétron-pósitron e neutrinos. Os neutrinos teriam deixado a nuvem porque não interagem muito com a matéria. A maioria dessas partículas teria permanecido dentro da nuvem. As outras partículas teriam dado energia ao hidrogênio e ao hélio, o que teria aquecido a nuvem e ajudado as estrelas a se formarem e crescerem. Essas estrelas pareceriam estar no meio de pequenos halos. Estas são protogaláxias primitivas que se formaram cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang, antes que elementos mais pesados que hidrogênio e hélio aparecessem. O principal componente desses mini-halos era a matéria escura, o que os tornava perfeitos para a formação dessas estrelas escuras. Este denso grupo de matéria escura só existiu no universo primitivo, o que significa que estrelas escuras só poderiam se formar durante esse período. Ao contrário de seus pares movidos à energia nuclear, essas estrelas permaneciam bastante frias e não emitiam os fótons de alta energia que as estrelas geralmente emitem. Por causa dessa peculiaridade, elas conseguiam continuar ganhando massa, o que as fazia crescer muito ao longo de suas vidas. Há algumas coisas estranhas sobre essas estrelas. A temperatura de suas superfícies é aproximadamente a mesma do Sol, mas seu brilho é 1 bilhão de vezes maior, tão brilhante quanto uma galáxia cheia de estrelas movidas por fusão. Essa ideia explica de forma brilhante outro mistério que os cientistas estão tendo dificuldade em resolver. Quando essas enormes estrelas escuras chegavam ao fim de suas vidas, elas teriam colidido em enormes buracos negros. Isso também poderia explicar a presença de alguns buracos negros supermassivos muito antigos observados no universo. Esses buracos negros pareciam grandes demais para terem se formado rapidamente a partir de estrelas da população 3 que eram movidas por fusão. Os pesquisadores examinaram a coleção de objetos do JWST de antes do universo ter se formado, há cerca de 14 bilhões de anos, para encontrar essas estrelas escuras.
Como não havia muita informação sobre esses objetos, emissões eletromagnéticas, apenas 9 foram considerados boas opções. As características de 3 deles eram muito semelhantes às das estrelas escuras. Eles tinham um alto desvio para o vermelho, o que significa que eram antigos e vinham de um lugar distante. Eles também pareciam vir de uma única fonte, como uma estrela em vez de uma galáxia que se espalha. Neste ponto, os pesquisadores fizeram apenas algumas observações desses objetos, o que significa que ainda não podem realizar um estudo mais aprofundado. Um sinal inegável da aparência de uma estrela escura seria uma parte única do espectro eletromagnético onde a luz é absorvida por um isótopo de hélio, que só é encontrado em estrelas escuras e não em galáxias. Para encontrar esse sinal, são necessárias observações de longo prazo, o que não é possível porque o JWST já está sendo usado para muitos outros estudos de astrofísica. Os resultados iniciais mostram que se essas coisas fossem realmente estrelas escuras, 2 delas seriam cerca de 1 milhão de vezes mais pesadas que o Sol, e a terceira seria cerca de 500 mil vezes mais pesada. A equipe de estudo está atualmente trabalhando em uma maneira automatizada de encontrar mais possíveis estrelas escuras. Alguns deles podem precisar de apenas um curto período de tempo para serem confirmados através da observação. Eles esperam encontrar muito mais possíveis candidatos. Se eles pudessem ver uma estrela escura diretamente, seria uma grande conquista. Existem, no entanto, outras maneiras de encontrar estrelas escuras, como procurar suas impressões digitais no fundo cósmico de micro-ondas. O CMB é um brilho de radiação tênue que sobrou de quando o universo era muito quente e jovem. Observar uma estrela escura não apenas nos daria novas informações sobre como o universo surgiu, mas também nos proporcionaria uma oportunidade única de estudar como as partículas de matéria escura interagem entre si. Ver esses tipos de eventos nos ajudaria a aprender muito mais sobre como a matéria escura funciona como partícula. Alguns cientistas dizem que estávamos errados sobre a idade do universo, embora a estrela escura não mude muito do que já sabemos sobre isso. A idade do universo pode não ser tão antiga quanto pensamos. Não estávamos brincando quando dissemos que o JWST está mudando a forma como pensamos sobre o universo. Estamos encontrando coisas que vão contra o que sabemos sobre o universo. Do ponto de vista científico, o JWST encontrou galáxias que são muito antigas, apenas 325 milhões de anos após o Big Bang. Mas essas galáxias levaram os cosmologistas a formular uma teoria ousada, como alguns cosmologistas dizem que o mundo pode ser 2 vezes mais antigo do que pensávamos. A maioria dos cientistas concorda que o Big Bang aconteceu há 13,8 bilhões de anos. Mas o professor Rajendra Gupta quer mudar isso. Pode ter 26,7 bilhões de anos, segundo ele. Mas outro cosmologista usou o padrão de Sagan, que diz que alegações fora do comum precisam de provas fora do comum. Então Gupta tinha provas suficientes para sustentar o que ele disse. Antes de podermos entender sua teoria, precisamos saber como os cosmologistas chegaram a esses números. Não é fácil descobrir a idade das coisas celestiais, quanto mais de todo o universo. Essa estimativa depende de observar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas e fazer leituras de quão rápido o universo está se expandindo. O CMB só remonta a 300 mil anos após o início do universo. Ela se espalhou pelo espaço e é a radiação mais antiga que podemos ver. Os cosmologistas descobriram a idade do universo, estudando cuidadosamente as mudanças de temperatura no CMB. Edwin Hubble, um cientista, desenvolveu a lei de Hubble na década de 1920, que contribui para isso. Ela encontra a ligação entre as velocidades e distâncias das galáxias e ajuda a determinar quão rápido o universo está se expandindo. O nome desse número é constante de Hubble. Podemos estimar quanto tempo o Big Bang durou seguindo esse crescimento ao contrário. Por outro lado, o modelo de Gupta analisa as coisas de uma maneira muito diferente. Ele é baseado na ideia de luz cansada. Fritz Zwicky, um cientista, foi o primeiro a propor essa ideia em 1929. Ela ajuda Gupta a entender por que os fótons de galáxias distantes são deslocados para o vermelho. Agora sabemos que o desvio para o vermelho acontece porque o universo está se expandindo, o que faz com que os fótons se estiquem. Os fótons perdem energia lentamente à medida que se movem, de acordo com a teoria da luz cansada. Embora isso vá contra o que sabemos agora, Gupta sugere que o efeito de desvio para o vermelho poderia ser visto como um efeito híbrido que não é causado apenas pela expansão. Se essa teoria for permitida coexistir com o universo em expansão, havia galáxias nos primeiros milhões de anos do universo. Mas isso é frequentemente chamado de problema das galáxias precoces impossíveis. Os cientistas não têm certeza de por que essas galáxias muito antigas se formaram tão cedo. A física e as observações tornam difícil adivinhar a idade do mundo. Com base no que sabemos agora,
As galáxias precisam de tempo para mudar ao longo do tempo, formando estrelas e estruturas de várias maneiras. Mas telescópios poderosos, como o JWST, nos mostraram galáxias maduras que se formaram quando o universo era muito jovem. Isso nos faz pensar sobre como as galáxias se formam e mudam ao longo do tempo cósmico. Para responder a esse problema das galáxias impossíveis, Gupta apenas sugere que o universo pode ser muito mais antigo do que realmente é. Gupta também adiciona novos fatores que mudam ao longo do tempo. Isso significa que as galáxias foram formadas há muitos bilhões de anos, em vez de 100 milhões de anos atrás. Esses fatos o fazem pensar que o universo pode ter quase 28 bilhões de anos. Os cientistas não concordam com essa teoria. Embora digam que uma razão mais simples poderia ser que não entendemos completamente como as galáxias se formaram no início do universo, há até pessoas que acham que a frase problema das galáxias impossíveis é muito forte. Os cientistas acham que as observações de JWST realmente levantam algumas questões sobre como as galáxias se formaram no início do universo, mas nada é inerentemente impossível. A cosmologia não será muito alterada pela ideia de Gupta tão cedo, dizem os especialistas. Nossa compreensão atual do Big Bang e da expansão do universo é baseada em muitos dados observacionais, que nos ajudaram a explicar muitos eventos cosmológicos. Para que o estudo de Gupta realmente decole, provavelmente precisaria de mais pesquisa e desenvolvimento teórico. De acordo com o modelo padrão da física, o Big Bang ocorreu há cerca de 13,8 bilhões de anos. Ele utilizou leituras de muitos lugares, como dados de supernovas, observações da expansão do universo e a distribuição das galáxias. Os cientistas não acham que o estudo de Gupta esteja completo porque ele se concentra principalmente em dados de supernovas. Precisamos realizar testes rigorosos de várias maneiras diferentes, mas a ideia de Gupta tem recebido muita atenção da mídia. Os cientistas, por outro lado, dizem que isso é apenas um alarde descuidado e questionam a validade científica do próprio estudo. Qualquer teoria que tenta explicar o Big Bang precisa levar em conta fatos básicos sobre o universo. Não significa muito resolver um novo enigma se não puder explicar dados que já existem. O que você acha? Se mais estudos forem realizados, Gupta poderia ser provado como verdadeiro? Ou é apenas mais uma teoria que perderá apoio com o tempo? Poste sua resposta abaixo e clique em curtir se quiser ver mais.